Hoje, gente, o programa hoje está maravilhoso. Presta atenção. Você sabia que muitas vezes o câncer pode dar sinais dentro da nossa própria boca? Pois é. E que o diagnóstico precoce faz toda a diferença? Para esclarecer dúvidas e explicar os principais sintomas e orientar sobre prevenção, a gente recebe hoje a odontóloga Márcia Luz, que está mais uma vez com a gente aqui. Tudo bem? Tudo bom? Com esse sorriso lindo. Eu tô bem, e você? Obrigada de novo. Ela trouxe o sorriso dela e vários outros sorrisos ali também, né, doutora? Que não estão tão bonitos, Não né? estão tão bonitos, mas ela vai explicar o porquê, né, daqui a pouquinho. Doutora, vamos falar então o que é o câncer bucal? O câncer bucal é como se fosse qualquer outro câncer que gera no nosso organismo. São alterações celulares que são causadas ou por algum fator genético, mas principalmente por fatores que a gente leva para o nosso corpo. Então, já ouviu falar que tudo que a gente tem, toda doença que a gente tem, normalmente a culpa são dos nossos hábitos e talvez também pela nossa falta de cuidado daquela prevenção. Então, parece clichê, mas a prevenção é necessária, visualizar a boca por dentro é necessário e quando você tem hábitos que levam a esse câncer, você tem que tomar mais cuidado e verificar com mais frequência a ida ao dentista. Quais são os principais fatores de risco para desenvolver esse câncer bucal? Bom, vamos lá, o mesmo que a gente tem nas outras áreas, tabaco, álcool, predisposição, né? A gente agora tem alguns fatores que são realmente inerentes à boca. Então, quando eu digo que a ausência de um dente não é somente a ausência dele que você tem que pensar, que ele tem influência em tudo. Então, você tem a ausência de um dente, você começa a machucar a sua boca aqui do lado e a morder desse lado pela ausência do dente. Essa ferida constante pode gerar uma alteração celular e virar um câncer. Então, toda feridinha que você vê na boca que ela não cicatriza em 15 dias, pode ficar atento. Então, a ausência do dente pode gerar esse trauma constante, feridas, algumas manchas brancas, algumas manchas vermelhas, tudo que tem na sua boca que não cicatriza em 15 dias, você tem que ir atrás. A ausência do dente que a senhora fala, por exemplo, eu arranquei o dente e ficou espaço? Isso, quando eu tenho ausência do dente, eu desbalanceio a mordida. Entende? Se Deus nos deu essa quantidade de dente, nós precisamos dela para ocluir e para dissipar essa força. Por mais que os dentistas peçam para a gente tirar um ou outro... Aí, por exemplo, vou tirar um siso, porque precisa, igual a gente falou da outra vez aqui. Ou premolar, por exemplo. Ou vou tirar o premolar numa ortodontia, apesar de que isso está cada vez mais em desuso. Porque porque hoje a gente... antigamente tinha que arrancar era os quatro. protocolo, né? Então, o que acontece? Quando eu tinha indicação para arrancar os 4 premolares, mas como sou filha de dentista, minha mãe falou, não vai arrancar esse premolar. Porque pode ver que eu tenho a mordida um pouquinho protuída, assim, um pouquinho pra frente, tá vendo? E eu gosto. E aí você tira, você vai ficar com a boca um pouquinho mais murcha. Então, quando você é jovem, pode até te incomodar, mas todo mundo vai ficar velho um dia. E aí essa boca um pouquinho mais protuída vai me ajudar, às vezes, na minha velhice. Então, são coisas que fazem parte do planejamento com o orto. Que sorte sua aí da mamãe não ter deixado. Não deixou, mas o planejamento era, né? Então, você tirar um dente programado e colocar essa mordida na posição correta, ok. Agora, você tirar um dente e deixar o espaço vazio, entenda que aqueles 2 dentes que vão ficar ao lado do espaço, eles estão sobrecarregados, porque você não vai ter a força daquele dente dissipada daquele dente. O que acontece? Movimentações do dente. Então, é como se você tivesse uma perna menor que a outra. O que vai acontecer com a perna maior? Ela vai ficar sobrecarregada. Ou aquele joelho vai ficar sobrecarregado. Então, você começa a morder errado. Tem muito paciente que falta muito dente, a língua cresce naquela região, porque o que faz a língua manter a posição dela são os dentes no lugar. Legal. Entende? Aí você começa a morder o lábio. Ou então você fala, não vou colocar um implante porque não tenho condições, porque por medo, gente, isso não existe mais, certo? Então, não tenho condições. Aí eu vou colocar uma prótese, daquela que tira. Aquela prótese era muito legal há 20, 30, 40 anos atrás, quando a gente não tinha um implante. Hoje não é a melhor escolha para você. Por quê? Porque ela machuca, ela desgasta o dente vizinho e ela é a principal causa, às vezes, do câncer, porque uma prótese mal adaptada, ela vai gerar uma ferida constante e pode evoluir para um câncer. Olha, gente, vamos de números dessas doenças no Brasil, doutora? No Brasil são estimados cerca de 15 mil novos casos de câncer bucal por ano.
E a doença figura entre os tipos mais frequentes registrados no país. No mundo, os casos superam os 390 mil a cada ano e a maioria é registrada em homens. Esses dados reforçam como a prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para salvar vidas aí, né, doutora? Por que tem mais propensão os homens a ter? É um levantamento que a gente tem, normalmente, homens, vocês têm mais predisposição a isso, talvez pelo estresse, né? Eu imagino que o homem, por mais que hoje a gente esteja no mercado de trabalho, existe aí uma pressão em cima do homem, né, de ser o provedor e tal, então ele se cobra muito mais, consequentemente ele se estressa muito mais e o ambiente estressante, o ambiente ácido do nosso organismo, ele altera as células e talvez por isso eles tenham mais predisposição. E infelizmente são os que menos se cuidam, né? Então, pelo menos lá na clínica, o dentista, o homem só vai porque a esposa leva. Ou ele só vai porque tá levando o filho, né? E aí acontecem essas loucuras aí com esses homens nossos que a gente leva susto, né? Além da questão dos homens, tem relação à idade também? A partir dos 40 anos, a gente tem mais predisposição em homens. Isso. E o câncer bucal é entre os 10 cânceres que a gente tem mais predisposição no mundo. Vamos falar depois dos sintomas? Vamos. Daqui a pouquinho eu vou voltar para falar sobre esse assunto. Você tem alguma dúvida para tirar com a nossa doutora aqui? Pode mandar que a gente vai responder, viu? Porque a gente vai continuar com esse bate-papo maravilhoso. Doutora Márcia Luz está com a gente aqui, mais uma vez, né, doutora? Deixei uma pergunta no ar sobre câncer bucal, né? Quais são os sintomas, os primeiros sintomas que a gente já pode se preocupar aí? A gente tem muito costume de se automedicar, né? Então, um dos primeiros sintomas que a gente enxerga e vê no consultório é dificuldade a deglutir, dificuldade a mastigar. E muitas vezes a gente subestima essa situação. É uma dor de garganta, eu mesmo vou tomar um anti-inflamatório e vamos prosseguindo. É uma coisa, eu passo um remedinho ali para afta e vou seguindo, né? E às vezes o diagnóstico precoce, que é a principal chave da cura para qualquer câncer, você vai postergar isso aí. Então, qualquer dificuldade que você tenha, qualquer diferença, qualquer sintoma, gente, qualquer dor, qualquer bolinha, tudo que você vir diferente na boca é importante você verificar. Aí, imediatamente, como eu disse, 15 dias, continua ali, marca uma consulta com o seu dentista. Eu acho importante. O que eu observei é assim... Tá, tudo bem, tem uma afta, tem uma ferida, mas aí se ela persistir, aí já é algo preocupante. Porque tem gente que acomoda, né? Eu tenho um paciente que chega lá, vai fazer um ano que isso aqui vai e volta. Entende? Um ano, gente. Já sente parte ali do corpo, e né? A pessoa a gente acostuma com tudo, né? Verdade. Com o que é bom e com o que é ruim. Mas não pode, gente, não pode. A gente acha que não vai acontecer com a gente, mas a gente precisa se cuidar. E uma coisa que, né, com os sintomas, o primeiro é esse, qualquer desconforto que persista, as manchas persistentes, machucados persistentes, né? E agora o fator de que você tem uma higiene bucal ruim e você sente que aquele lugar dói mais, você vai escovar, tá diferente, isso também é algo que você precisa avaliar. Cárie, canal, esses tipos mais higiene, né? Então, se você... Não, mas eu falo assim, quem tem cárie, por exemplo, também, através da cárie pode ter um câncer? Não, a má higiene, né? Como um todo, a presença da microbiota ali, a alteração da flora vai fazer a predisposição. Mas vamos lá, não somente isso, tá, gente? A gente não tá vendo que deixar ninguém morrendo de medo, né? O que a gente diz muito é que 2 fatores juntos, eles não somam o risco, eles multiplicam. Entendi. Então, por exemplo, eu tenho uma má higiene e tenho uma próxima mal adaptada. Eu tenho sério, né, grande chance, porque eu estou multiplicando ali 2 fatores. Eu não tenho higiene, eu tenho próxima mal adaptada, fumo e bebo. Entendi. Aí eu preciso realmente... Aí a questão do canal também, porque o canal é um procedimento ali, né? O tratamento desse canal, profundo. Se tiver, por exemplo, como infiltração, alguma coisa, essa falta de higiene também pode acontecer? Não somente isso. Por exemplo, porque tem muitas pessoas que fazem um tratamento de canal porque quebrou um dente, uma fatalidade, teve um trauma, enfim, tem vários motivos. Eu tenho a higiene boa, tive que fazer um tratamento de canal. Aí esse dente quebrou e teve uma pequena infiltração. Não, só esse fator isolado não vai fazer com que você aumente a sua predisposição de câncer de jeito nenhum. Tá. Outro fator que é importante falar é sobre o HPV. Então, aquele vírus é transmitido sexualmente. Então, quando eu tenho essa contaminação, eu tenho ali
ali também uma predisposição maior a desenvolver isso aí. E como que faz? Quem tem HPV tem que ir mais vezes? Não, aí ele vai tratar e vai entender que, porque às vezes eu pego isso e não sei também, porque começa com feridas, começam com manchas, e as pessoas vão se acostumando com isso aí, né? Então, aí isso vira junto com o câncer e a pessoa vai virando... É porque a gente não tem o costume, gente, de abrir a boca e realmente olhar o fundo de vestíbulo, língua pra lá, língua pra cá. Na hora que você tá fazendo a higiene bucal, igual a gente não tem que fazer a palpação da mama, né? A gente tem que se olhar no espelho e verificar se enxerga alguma coisa diferente. Passei a língua, senti um nódulo, não deixa, vai atrás. Legal. Tem que... Até para descobrir mais rápido, né, doutor? Sim, a prevenção e o diagnóstico precoce é o caminho de todo o câncer. A Marinalva Cruz mandou uma pergunta aqui, ó. Quando como certos alimentos, por exemplo, chocolate, me dá bolhas na boca, é motivo de preocupação? A gente tem que verificar. Isso não é normal, tá? E aí a gente tem que ver qual o chocolate, porque às vezes o paciente, ele foca no chocolate. Mas aí, junto com o chocolate, ele toma um café pelando. Entende? Aí a gente tem que ficar meio detetive ali com o paciente para tentar fazer o diagnóstico. Então, talvez não seja o chocolate. Pense em alguma coisa que acompanhe, certo? É normal a gente sentir dor com doce quando a gente tem uma cárie. Agora, bolhas na boca em consequência do chocolate, é importante você verificar, né? Porque às vezes é coincidência, às vezes você gosta de um chocolate crocante e esse chocolate crocante tem ali umas castanhas que machucam a sua boca e a sua boca já está com o epitélio um pouco danificado porque você usa prótese ou porque você tem um outro hábito de alimentação ácida. Então entende que a gente tem que ir ali juntando as peças do quebra-cabeça, mas isso não tem relação nenhuma. Existe uma forma, por exemplo, de eu ir no dentista, não tenho sintoma nenhum, mas existe talvez algum exame que mostre que aquela pessoa pode desenvolver um câncer bucal? Ou esteja talvez numa fase que ainda não surgiu algum sintoma? Daqui a pouco a senhora responde. Pode ser? Vamos saber disso, né, gente? Ó, vai mandando as suas perguntas pra gente, que a doutora Márcia vai ficar com a gente aqui até o final do programa, tá bom? Vou voltar aqui pro sofá. Deixei uma pergunta pra doutora Márcia no ar, né? Eu não estou sentindo nada, mas existe algum exame que diagnostica, que faz esse diagnóstico do câncer bucal antes de ter algum sintoma? Eu vou fazer até um relato aqui para vocês, né, do cuidado preventivo. Então, o meu mastologista, ele fala que meu pedigree é péssimo. Porque, infelizmente, na família do meu pai tem uma prevalência muito grande de câncer de mama, né? E aí ele falou, Márcia, vamos fazer o exame do sequenciamento genético, aquele que a Angelina Jolie fez, que esses famosos fazem, né? Então, hoje existem exames que você pode, sim, mensurar qual é a sua predisposição de câncer, qualquer que seja esse câncer, né? Agora, vamos falar uma coisa mais simples para a sua rotina. Eu falo isso no meu consultório todos os dias. Aqueles exames que a gente faz rotineiramente, que são a panorâmica, né? O check-up periapical, que aí coloca aquelas coisinhas na boca, todo mundo reclama que é muito dolorido e tudo mais. Esses são exames 2D. Então, o que a gente consegue ver? Eu uso muito esse manequim aqui para explicar para os meus pacientes. Então, quando você faz uma radiografia 2D, a gente consegue ver só uma face aqui do dente. Eu não consigo ver nada aqui atrás, nem dentro do osso, nem dentro do dente e muito menos em profundidade. Certo? Então, hoje, a gente precisa pensar, a gente não está cheio de tecnologia, então a gente tem que trazer essa tecnologia para o nosso cuidado. Então, a odontologia hoje não pode ser 2D, ela tem que ser 3D. Então, eu preciso pensar num exame 3D, porque se eu tiver uma pequena lesão óssea incipiente, eu vou conseguir verificar se ela vai estar grande em profundidade. E aí eu consigo fazer um diagnóstico mais precoce ainda. Né? Então, lá na clínica, a gente entende como rotina. O nosso paciente chega, ele faz tanto o 2D quanto o 3D, porque a gente já entende que se ele está indo ao dentista, eu preciso realmente verificar a fundo, visto que hoje esse exame 3D já está muito mais acessível, né? E eu digo acessível, gente, até de ter máquinas, de ter equipamento. Eu formei há 20 anos atrás. O que eu faço hoje em dia é totalmente diferente do que foi ensinado, principalmente referente ao diagnóstico. Tem muito avanço, né? Muito, muito, gente. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vi que a doutora trouxe alguns tipos de escovas, né, pra gente mostrar. Vamos falar de prevenção, afinal a higiene
é importantíssimo, né? Não só em relação ao câncer bucal, mas todos Tudo. os tipos de Exato. situações que podem ocorrer aí na sua boquinha. Vamos falar então, doutora? Vamos. Então, vamos falar, aqui eu trouxe vários tipos de escova. Então, o jeito que você escova o seu dente também é muito importante, porque se você machuca a sua boca constantemente, você vai gerar feridas que não vão curar. Então, é importante você ter uma orientação do seu dentista, qual é a escova adequada para você, procurar sempre. Eu gosto muito dessa analogia com a limpeza da casa, gente. Qual é a vassoura que limpa melhor? Depende do solo que você está limpando. Então, se eu quero limpar uma área externa, eu vou pegar uma escova mais dura, uma escova de palha, uma escova daquelas cerdas, né, mais de plástico, né? Se eu vou limpar um porcelanato, o que eu quero? Uma cerda mais macia, para eu não arranhar o meu porcelanato, para eu não danificar o meu piso. Então, quando eu penso na minha boca, eu penso numa área externa ou numa área interna? Num porcelanato, né, gente? Esse sorriso lindo que Deus deu, né? O esmalte dental, que é essa parte branca, ele é polido, como se fosse um porcelanato. Então, eu preciso de uma cerda mais macia. Mas, quando eu penso para varrer, se eu pego uma vassoura muito mole, ela acaba não tirando a sujeira do lugar. Então, a gente sempre orienta que você tenha uma escova média. Ela não é dura e também não é muito macia. Porque o macio vai fazer só carinho, gente. Não só vai... Cosquinha no só dente. cosquinha. Não vai limpar muito bem o seu dente, certo? Então é importante também, eu já média. falei... Se tiver muito macia, não presta. Isso, se tiver muito dura também, não dá. Infelizmente, a gente não consegue pegar, né? Mas você sente, olha, essa aqui é uma média. Quando você vê uma bem macia, ó, ela é uma molenga, tá vendo? A gente faz com muito menos resistência. E até o atrito, né, que você tem na mão, tá bom? Mas assim, você não consegue tocar na farmácia, mas vai estar escrito, ok? Lá, média, macia, dura, tá? Então, tenta prestar atenção nisso, certo? E a outra coisa que a gente já falou sempre é o uso do fio dental. Gente, o fio dental não é uma opção. Sinto dizer, o fio dental é uma obrigação. Todos tá? os dias? Todas as dias. Escovações? Aí eu não vou ser hipócrita, tá bom? Que os meus colegas não escutem, né? Que os meus alunos não vejam. Assim, tem dia que não dá tempo, gente. Você tá na correria ali. Mas nunca durma sem passar o fio dental. Nunca. Isso já vai mudar totalmente a sua realidade, tá? E por quê? O que te faz pensar? Se você pega a escovinha e você sabe que a escova vai limpar em volta do dente, o que te faz pensar que essa sujeira não vai chegar no meio do dente? Verdade. Você mesmo empurra a sujeira para o meio do dente. Além disso, o fio dental, eu não trouxe um fio dental, mas a próxima vez eu trago. Tá bom. O fio dental, ele não é para tirar aquele pedaço de carne que te incomoda, porque o paciente fala isso, não, eu só uso quando tá a carne me incomodando, ou quando... Não, o fio dental, ele é dental. Ele não é para o meio do dente. Então, a gente compara o fio dental como se fosse o paninho para limpar aqui as estantes desse estúdio. Então, eu vou limpar o meio do dente e eu vou passar aqui na superfície dental, entrando dentro da gengiva. Já vou fazer o seguinte, eu vou deixar o convite para a doutora voltar, para a gente fazer um programa especial. Vai ensinar a passar fio dental. Nossa, vai ser um prazer. Porque eu ensino isso todos os dias no consultório. Porque realmente a maioria pensa no fio dental só para isso, só para tirar aquelas um coisas, de né? carne. Obrigada, viu, doutora? Obrigada. Tem mais perguntas aqui, mas eu vou deixar o